Bom, pessoal, então eu estou usando esse vídeo aqui para também fazer um teste de streaming, né, para o YouTube, para o nosso canal do YouTube. Então, provavelmente esse vídeo ele vai estar lá disponível no nosso canal, beleza? Para quem quiser consultar depois e ir lá e deixar um comentário, interagir com esse conteúdo aqui. Mas qual que é o motivo desse vídeo, tá? É para responder a pergunta de um dos nossos amigos aí que questionou qual é a estrutura, né, a matemática por trás daquele projeto do Pick and Place. Então, se você não sabe qual é o projeto do Pick and Place, eu vou colocar ele na tela para que você possa ver. Bom, então é esse robô aqui, né? Ele é um robô Pick and Place, um robô 2D, um Pick and Place 2D com uma cinemática aí. E se você tiver meio perdido, poxa, onde que rolou essa discussão, essa conversa e tal, isso nós usamos dois canais, né, para eu enviar conteúdo para a galera aí, para os nossos amigos programadores, engenheiros e técnicos. São dois canais, um deles é o nosso canal do Instagram e o outro é o canal do Telegram. O canal do Telegram é onde constantemente eu fico mandando conteúdo, algum projeto que eu estou envolvido, algum software que eu estou desenvolvendo. No dia que eu estava fazendo o teste dessa máquina, né, desse robô, num cliente aqui em São Paulo, eu mandei lá no Telegram para a galera dar uma olhada, né? E aí, um desses nossos amigos me mandou esse questionamento ele usou lá o Instagram, né, para mandar uma mensagem, porque o canal do Telegram ele é um canal de uma via só, né? Então eu divulgo os conteúdos lá e aí nós temos outros lugares para discussão aberta, né, onde o pessoal interage, tira dúvida e tudo mais. Bom, e aí eu mandei esse vídeo lá e aí surgiu a pergunta, qual é a estrutura, qual é a matemática por trás desse robô. Bom, um detalhe importante aqui é que muito provavelmente nós fomos os primeiros a fazer um robô desse tipo no Brasil, um detalhe, utilizando tecnologia Beckhoff. É claro que robôs Pick and Places já existiam aos montes aqui no Brasil, mas nós fomos os primeiros a utilizar a tecnologia Beckhoff 100% para fazer esse robô. E aí nessa época, né, a Beckhoff não tinha o know-how aqui no mercado brasileiro. O pessoal do suporte, aqui do suporte interno no Brasil, não tinha o know-how com esse tipo de equipamento. E aí nós fizemos isso em parceria com eles. Nós trouxemos um especialista, o Klaus, que veio direto da Beckhoff para o Brasil, veio da Alemanha. E ele é o especialista nesse tipo de robô. Então ele veio aqui, passou para a gente todo o know-how em cima desse equipamento para que a gente pudesse desenvolver depois. Então fomos nós que desenvolvemos 100%. Toda a parte mecânica, toda a parte de software, o algoritmo, a transformada de cinemática que eu vou explicar daqui um pouquinho. E vou mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, eu queria começar fazendo aqui uma introdução, né, nesse site da Beckhoff, que é um site que eu utilizo muito para fazer aqui as minhas consultas. É um site, um excelente ponto aqui de suporte, que é o infosys.beckhoff.com. Então estou testando aqui também uma ferramenta aqui para sinalizar para vocês, fazer umas interações aqui. Então vamos ver aqui se esse negócio está funcionando bacana. Olha lá, ó. É o infosys.beckhoff.com. Tá bom, pessoal? Esse é um excelente ponto de suporte se você tiver com dúvida em alguma coisa, alguma funcionalidade, alguma biblioteca. Então onde que eu venho aqui? Eu venho no TwinCat 3, né? Foi o sistema que a plataforma que nós utilizamos para esse projeto, foi o TwinCat 3. E eu venho aqui no TwinCat Functions, vou vir no TF5XXX, que é as bibliotecas voltadas para Motion Control, e aqui eu vou ter eu tenho aqui, por exemplo, então lá na pergunta, né, tinha o questionamento foi em cima do PTP ou do NCI, né? Então a Beckhoff ela tem essas bibliotecas que eles chamam de PTP, que é o quê? Point
to point. Então, o PTP, ele é geralmente usado quando a gente quer fazer uma movimentação com servo acionamento, né, claro, mas uma movimentação ponto a ponto. Então, um posicionamento relativo, um posicionamento em velocidade, um posicionamento em um relativo absoluto, também uma trajetória com controle de velocidade, que pode ser também por controle de posição, mas mais para isso que a gente usa o PTP. Nesse caso do Pick and Place, nós utilizamos uma biblioteca específica para esse tipo de cinemática, tá? Que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas só explicando também rapidinho que tem o NCI, né? Que o NCI é quando nós temos aí alguma interpolação, que pode ser interpolação em 2 eixos, pode ser interpolação em 3 eixos também. Essa é a função aqui do NCI. Tá? E aí a biblioteca que nós utilizamos de fato para o Pick and Place é essa, deixa eu expandir um pouquinho aqui, essa TF5113, Kinematic Transformation. Então veja só aqui, que eu vou abrir a parte de introdução. Então olha lá, que aqui eu tenho já os exemplos, né, dos tipos de robô. Então eu tenho o robô do tipo Delta, ele pode ser 2D, né, ele pode ser um Delta 3D também, como a gente tem aqui embaixo. Ele pode ser um robô Scara, ele pode ser, né, com vários tipos de cinemática. E aí, pessoal, a biblioteca que nós utilizamos para fazer esse robô é essa daqui, né? Um robô do tipo 2D, né? 2D. E eu vou abrir aqui para vocês. Só antes aqui, falando um pouquinho desse WCS e MCS, aqui em sistemas de motion control, né? Muitas das vezes nós atuamos em sistemas de coordenadas diferentes, né? Então eu posso ter o WCS, que é o World Coordinate System, que é o quê? É um sistema de coordenada global, né? Global, por quê? Porque suponhamos que eu tenho aqui o meu plano cartesiano. Qual que é a diferença do plano cartesiano do Delta 3D ali, né, para esse meu robô Pick and Place 2D? A diferença é que, no meu caso, como eu tenho um robô 2D, eu colocaria ali o meu plano cartesiano, ele está totalmente na vertical, né? Ele está totalmente na vertical. Então eu tenho x e y na vertical e eu posso atingir qualquer coordenada dentro desse plano. No caso do robô Delta 3D, do robô Aranha aqui, né, tem vários nomes aí no mercado, ele pode atingir, né, qualquer posição, qualquer coordenada dentro de um cubo, né, porque ele tem aí o eixo X, o eixo Y e também o eixo Z. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu vir aqui nas transformadas suportadas. Então veja só que aqui nessas transformadas suportadas eu tenho aqui, ó, meu Kinematics Transformation aqui, né? Meu 2D Kinematics Type 1. Então foi esse que eu utilizei. Olha só, e aqui tem alguns parâmetros, ó. Por exemplo, o braço interno, o braço externo, a distância aqui entre o centro dos eixos, né? Dos motores. Que aqui eu tenho tenho várias articulações, mas eu tenho 2 motores aqui, que é o M1 e o M2. Então você tem que especificar isso na hora de dimensionar a mecânica do teu robô. Você coleta todos esses parâmetros, né? E depois isso vai ser inserido lá dentro da transformada da cinemática do programa dentro do TwinCat. Então, já que eu falei do TwinCat, né? Deixa eu passar aqui pro TwinCat. Esse aqui eu estou usando o TwinCat 3, né? Então eu tenho o TwinCat 3, ele usa um shell aqui do Visual Studio, por isso que é muito parecido. Mas aqui então eu tenho as licenças, né? Se eu for abrir aqui para vocês verem as licenças, eu tenho aqui uma licença instalada dessa cinemática, né? Do Kinematic Transformation, o 2D Type 1. Tá bom? Então, uma coisa que é importante aqui observar é que eu tenho
aqui os eixos, né? Eu tenho também a cinemática, o grupo de cinemática, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos eixos, olha só. Deixa eu tentar expandir um pouquinho. Aqui nos eixos, ó, eu tenho aqui o M1, eu tenho o M2 e eu tenho também o X e o Y. Então, aqui como vocês podem ver, aqui, ó, eu tenho lá, né, o M1, o M2, o X e o Y. E aí, o que representa esse M1, M2, o X e o Y para mim? Eles representam que o M1 ele é o meu motor 1, o M2 ele é o motor 2 e o X ele é eu tenho aqui, né, no meu plano a coordenada aqui X, né, o eixo X e o eixo Y. Então, vamos ver aqui qual que é a diferença. O meu M1 e meu M2 são eixos reais, são eixos físicos, é o meu motor mesmo que está na máquina. E o meu eixo X e meu eixo Y, eu posso dizer que eles são eixos virtuais. Eles são eixos virtuais. E quem que se encarrega de fazer essa transformada para mim? Ou seja, baseado no ponto que eu quero de X e Y, da minha coordenada X e Y, ele define para mim qual é a posição que eu tenho que colocar para o eixo físico, o motor 1 e o motor 2. Então é assim que ele faz essa transformada. Ele já se encarrega de fazer esses cálculos matemáticos para nós, a própria biblioteca, né? E aí, só um detalhe aqui, uma coisa importante, né? Também é que quem está acostumado a escrever programas, né, utilizando o código G, aqui o sistema de motion control da Beckhoff, ele também suporta, né, se você quiser escrever aqui em código G e mandar executar. Então você define a trajetória através do código G, tem os parâmetros R aqui, se você quiser né, trocar parâmetros ou escrever em algum parâmetro lá dentro do código do CLP, você pode fazer isso também, e é assim que ele executa, né? Só que aqui no meu caso, como eu não sou especialista na parte de CNC, não tenho tanta habilidade com código G, eu usei outra forma aqui, outro método, que é o método de construção de tabelas. Então eu vou abrir aqui o código, o software, ó, e aí eu tenho um software aqui todo estruturado, né, para a parte do NCI aqui, que é essa transformada, né, que é a interpolação. Bom, e aqui dentro eu tenho que essa rotina de tables aqui, né? Que o que eu faço? Eu utilizo lá as bibliotecas de essa aqui, Feed Table Preparation, por exemplo, que é para eu criar a tabela, né? Então, essa aqui, ó, eu estou falando dessa tabela aqui. Então eu uso o Feed Table Preparation para para preparar essa tabela. E depois eu uso uma outra função, uma outra biblioteca para executar, né, essa tabela. E aí eu defino os pontos, né? Eu defino ali o meu ponto de coleta e o meu ponto de entrega, né, para ele fazer para mim, montar toda a trajetória, e aí eu defino alguns pontos intermediários aqui, né? Dependendo se eu tenho uma barreira, se eu tenho um objeto, né, no meio do caminho, eu tenho que proteger o meu robô, né? E aí eu consigo também, né, uma vez que eu defino os pontos, imaginar, poxa, eu tenho que vir de a coordenada aqui 0, 0, depois eu subo em Y 100 milímetros e depois eu avanço 1000 milímetros, por exemplo. Ele daria uma quina, né? Ele faria algo assim, ó. Ele faria algo parecido com isso aqui, ó. O robô, né? Ele subiria 90, subiria aqui em 90 graus, né? E depois ele iria para a minha posição 1000. Então, supondo que aqui é a minha posição 100, né? 100 em Y. E aqui continuo 100 em Y, mas vou para 1000 em X. 1000 em X. Então, aqui é 0, 0, 100. E aqui é 1000, 1000
1.100. 1.100, né, minha coordenada. Só que aí, poxa, para não ficar esse movimento, né, engessado, você viu no vídeo que o movimento ele não é tão engessado assim. O que eu utilizo? Eu utilizo essa função que é o smoothing. E o que o smoothing faz para mim? Eu defino para ele um raio e ele amortece para mim todas as quinas. Então é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele vem, sobe, mas ele pega o raio que eu defini para ele e amortece essa quina. É isso aí, tá bom, pessoal? Então, bom, essa foi a biblioteca que eu utilizei para fazer esse robô, o Pick and Place 2D, né? Usei essa biblioteca aqui que eu passei para vocês, que é o 2D Kinematics Type 1, né? Utilizando aí Motion Control da Beckhoff. E aqui é só código, né? Eu montei aqui um sequenciador, uma máquina de estado, né, para fazer toda a lógica do meu robô, né, que eu não tenho só a cinemática do Pick and Place ali, né, eu tenho válvulas, tenho o transportador, eu tenho, né, uma série de outros atuadores e sensores que eu também tenho que tratar aqui, por isso o meu código ele é um pouco mais extenso. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro aí esse conceito do Pick and Place 2D, qual foi a cinemática que eu utilizei, qual foi a ferramenta, qual foi o hardware. E se você tiver alguma dúvida, você pode comentar nesse vídeo no YouTube, aqui embaixo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, ele vai estar aqui embaixo. Ou se você estiver vendo esse vídeo aí no canal do Telegram, alguma parte dele em outras mídias aí na internet, né? Você pode ou ir no nosso canal do Instagram e deixar lá o seu comentário ou me mandar um direct, ou você pode me mandar esse direct também pelo comentário do próprio YouTube. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que tenha ajudado você esse conteúdo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.